Bem, vamos dar início então à sequência das cartas de Paulo, primeiro aos Coríntios, as cartas que Paulo escreveu aos Coríntios. Foram quatro cartas, mas duas apenas entraram no cânon. Duas cartas se perderam. A gente sabe disso pela própria evidência interna, isto é, o que está no texto bíblico. Primeiro aos Coríntios 5:9 é a primeira evidência interna disso. Primeiro aos Coríntios 5:9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então, Paulo está falando aqui de uma carta anterior, uma carta mais antiga, que ele havia escrito aos Coríntios, que não é essa, uma carta anterior à primeira aos Coríntios, ou seja, pelo menos mais uma carta. E na segunda carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios 2:9, ele diz também de outra carta, ele fala sobre outra carta ainda. Foi por isso também que vos escrevi para ter prova de que em tudo sois obedientes. Então ele está fazendo menção à carta anterior aqui, na segunda carta, que não é a primeira e que não é aquela anterior à primeira. Então Paulo é, escreveu quatro cartas aos Coríntios, tá? As cartas que nós temos são a segunda e a quarta cartas, que para a gente é a primeira e a segunda, tá? Obviamente. Então a primeira e a terceira das quatro cartas se perderam. E é claro, se perderam porque não eram inspiradas por Deus, não se perderam porque Deus perdeu o controle. Isso não existe, isso não acontece, Deus é soberano, tá bom? Então nós temos essa primeira aos Coríntios, que na verdade é pelo menos a segunda. Eu estou chamando aqui de uma igreja infantil. Essa carta sempre é lembrada pelos problemas que aborda, mas se olharmos bem para os 9 primeiros versículos dela, veremos que aquela igreja era muito abençoada e fervorosa. Nossa tendência é olhar para os coríntios como crentes de segunda ou terceira categoria. Contudo, a maioria das nossas igrejas tem os problemas que eles tinham sem o fervor espiritual deles, tá? Então, essa é a questão. Então, nos primeiros versículos da carta, primeiros 9 versículos, como eu digo aqui, nós encontramos características importantes demais sobre essa igreja. Vamos ver aqui, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Sóstenes é um camarada mencionado, é um irmão mencionado em Atos 18, que apanhou na sinagoga, levou uns socos em público, quando Paulo estava em Corinto, e aí Paulo, de alguma maneira, encontrou com esse irmão para escrever, e ele deve ter sido o amanuense, né? O redator propriamente dito. A mensagem é paulina, obviamente, e Sóstenes foi honrado por Deus e pelo apóstolo Paulo aqui. Para quem ele está escrevendo? A igreja de Deus que está em Corinto. Então a igreja é de Deus. Paulo não vê logo toda aquela bagunça que tem na igreja de Corinto. Ele vê que é a igreja de Deus. Aos santificados em Cristo Jesus, eles são santificados, santificação passiva, o posicionamento espiritual dos cristãos, santificados estão em Cristo Jesus, são chamados para serem santos, é um convite à santificação ativa, lembra da ordem da salvação, fé, regeneração, justificação, santificação, adoção e glorificação. Então, a santificação se dá em duas etapas. Ela acontece passivamente, Deus nos santifica, e ativamente nós devemos buscar sempre a santificação, todos os dias. Bem, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, então os coríntios têm uma fé universal e têm uma fé unida a todos os irmãos, Senhor deles e nosso, isto é, eles eram assenhorados por Jesus Cristo, graça a vós, outros e pais, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas como é aquela igreja ainda? Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então era uma igreja que Paulo louvava a Deus por ela existir, tá? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, uma igreja enriquecida em Cristo, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo
tem sido confirmado em vós. Então, eles têm também o testemunho de Cristo naquela igreja. De maneira que não vos falte ou não vos falta, tá? É a melhor tradução. Não vos falta nenhum dom. Ou seja, eles tinham todos os dons espirituais. Aqueles que são mencionados na carta, que são duas listas em 1 Coríntios 12, no começo e no fim do capítulo, e um dom espiritual que aparece exclusivamente em 1 Coríntios 14, que é cantar em línguas, tá? E tem os outros dons que não aparecem aqui, como o dom da exortação, que aparece apenas em Romanos, por exemplo, da misericórdia também, enfim. Era uma igreja com todos os dons. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma igreja que esperava o retorno do Senhor Jesus, assim como nós. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma igreja que vai ser encontrada irrepreensível pela fidelidade do Senhor. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é uma igreja que também foi chamada à comunhão com Deus, tá? Essa é a igreja aos Coríntios. Veja que maravilha, tá? Que maravilha, a igreja aos Coríntios. Então, não é uma igreja que tem apenas aqueles defeitos que naturalmente a gente se lembra, tá? É uma igreja muito virtuosa, e Paulo fala disso logo no início. Paulo e Sóstenes são os autores da carta, provavelmente Sóstenes, o amanuense, o ex-líder da sinagoga de Corinto, como eu já mencionei. A igreja em Corinto foi fortemente influenciada pela cultura e filosofia grega, a ponto de alguns negarem até mesmo a ressurreição, algo que é a base do cristianismo. Então, por conta do seu passado, do passado de alguns daqueles irmãos ligados à filosofia grega. Corinto é uma cidade grega, né? Até hoje fica na Grécia, obviamente, e eles tinham uma ojeriza à ideia da ressurreição, porque na concepção da filosofia grega, o corpo é a prisão da alma e a matéria é má. Então, o corpo aprisionava a alma ou as partes imateriais do ser humano. E isso não é verdade. Em qual dos braços fica o rancor? Em qual das pernas fica o ódio? Em qual dos membros internos do corpo humano fica a fofoca, por exemplo, né? Então isso não é verdade, tá? As mazelas do homem estão na alma e refletem para o corpo. Nós temos um corpo também, tá? Então Paulo corrigiu os erros doutrinários, como eu digo aqui, instruiu sobre a liturgia do culto e respondeu a inúmeras perguntas que lhe haviam sido feitas. 1 Coríntios é, portanto, uma carta-resposta aos cristãos que tinham inúmeras dúvidas doutrinárias e éticas. Então, é uma carta-resposta, conforme a gente percebe, em vários trechos da carta, que eu vou mostrar aqui, é uma carta-resposta. No tempo que a gente enviava a gente enviava a carta, alguma carta surgiria assim, e depois a gente esperava as respostas. Então, a ideia de uma carta-resposta é isso aí, tá? Alguém está respondendo nossas perguntas. Então, a gente vê na carta, primeiro, a exortação à unidade, aí Paulo faz uma espécie de introdução, fala sobre a importância e o poder da cruz de Cristo na vida cristã. Bem, aí nós temos algumas informações introdutórias, mas em seguida, Paulo já começa a dar suas respostas. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a carnais, como a espirituais, melhor dizendo, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, Paulo chama aqueles irmãos de carnais. Eles não agem como pessoas espirituais, tá? Ou seja, não são maduras o suficiente. E essa é uma repreensão semelhante à que nós vemos em Hebreus 5:12, que na carta aos Hebreus a gente vê que eles eram tardios para aprender, ou seja, preguiçosos para aprender. Bem, aí aqui já tem uma série de questões sobre o comportamento deles. A gente vê então, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus. Porque alguns estavam divididos em relação a qual líder espiritual deveriam seguir.
Apolo, que era um grande pregador, esteve em Corinto. Paulo, que não tinha aquela retórica dos gregos, mas tinha a sua própria metodologia judaica, e alguns gostavam, outros não. Ou Pedro, que é chamado nessa carta de Cefas. E não há evidência sobre Pedro ter ido a Corinto, tá? Mas parece que tinha um grupo de seguidores lá. E aí alguns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Outros ainda, que são censurados, dizem, eu sou de Cristo. Esses que dizem ser de Cristo, provavelmente era o grupo mais arrogante de todos, tá? Por essa, o texto não diz isso explicitamente, tá? Obviamente. Mas parece ser uma facção dentro da igreja que estava mais comprometido do que todos. Aí Paulo fala que o fundamento da igreja é Cristo, ninguém pode pôr outro fundamento, tá? E aí ele chama a atenção para a questão da edificação, ou seja, como os coríntios exerceriam seu ministério. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Então ele usa 6 elementos de 2 grupos. O grupo que resiste ao fogo da provação, digamos assim, ouro, prata, pedras preciosas, e o grupo que não resiste, que é combustível, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Então, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. A ideia do fogo aqui é a ideia do escrutínio divino. Deus vai verificar qual é o fundamento da nossa obra, ou seja, em que nós estamos amparados, em que nós estamos embasados para exercer o ministério cristão. Tá? Assim também seria com os irmãos em Corinto, obviamente. Então, quem edifica, quem constrói tendo Jesus como fundamento, em cima de coisas boas, ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, a verdadeira motivação, vai ser aprovado. Quem, porém, faz para aparecer, para, com motivação errada, aí está edificando com madeira, feno, palha, e aí não vai resistir, tá? Mas nós vemos Paulo introduzindo alguns assuntos aqui, como assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros ou dispenseiros de Cristo, ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, um apóstolo era um dispenseiro de Deus, alguém que trabalhava, ele se assemelha a alguém que era um escravo que trabalhava na casa, que era o responsável por manter a dispensa abastecida e trazer da dispensa aquilo que deveria ser aproveitado na casa para o uso diário. Assim também deve ser todo ministro de Deus, tá? E aqui no capítulo 5 temos uma questão de disciplina. Ele diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, esse camarada, cujo nome não é revelado, estava tendo um relacionamento amoroso com a sua ex-madrasta. Provavelmente seu pai já havia falecido, mas isso era proibido na lei do Senhor. Levítico 19, Levítico 18 também. A lei do Senhor proíbe isso. E a igreja estava achando tudo legal, tudo bonitinho, mas eles deveriam fazer o que Paulo recomenda aqui no versículo 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, tá? Então, essa é a recomendação paulina, é a ordem. Vocês têm que entregar esse camarada a Satanás, ou seja, vocês têm que discipliná-lo. E o propósito da disciplina é a restauração, para que seja salvo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, mesmo tendo adoecido e até morrido, ou seja, a sua destruição da carne. Aí começam, de fato, as respostas paulinas nas suas sessões de resposta propriamente dita das suas cartas. Aventure-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo ao juízo perante os injustos e não perante os santos. Aí ele faz uma série, nesse capítulo, ele faz uma série de advertências, chamando a atenção dos irmãos para que eles serão responsáveis pelos seus atos e deveriam ter a sabedoria de vida pelas várias vezes que
Paulo pergunta retoricamente: não sabeis? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? É uma coisa difícil, tá? Como é que nós vamos julgar os anjos? Provavelmente é uma referência ao julgamento dos demônios, né? Os anjos caídos. Ele segue mais dizendo: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí ele dá uma lista, a sua primeira lista canônica, de não herdarão o reino. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, antigamente, os coríntios eram assim, eram pessoas sem confiança, sem credibilidade. Mas agora não, eles deveriam julgar as questões entre os irmãos, não levar para a justiça comum, para os incrédulos, porque agora eles estão numa posição diferente, foram santificados e um dia hão de julgar o mundo. Aí, uma das maiores seções da carta, resposta, começa aqui no capítulo 7. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Aqui o tocar tem conotação sexual, né? Ou seja, é bom que não case. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ou por conta da incontinência, tá? Por causa da imoralidade, tá? Por causa da impureza, porque é melhor se casar do que se abrasar, é a recomendação paulina. Agora, quando ele escreveu isso aqui, ele não estava casado. Enquanto Paulo exerceu seu ministério, ele não tinha esposa. Mas ele fala de alguns detalhes aqui do casamento com tanta precisão que é impossível imaginar que Paulo não nunca tenha casado, tá? Então, ele diz aqui: quero, verso 7, que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ele está falando a ideia aqui, um na verdade, de um modo, outro de outro. Na verdade, ele está falando de dom como a ideia de um chamado, não de um dom espiritual, porque isso não é um dom espiritual. Tá? Gruden defende a ideia do celibato como um dom espiritual. Eu não defendo, eu não defendo assim, eu não penso dessa maneira, porque que benefício poderia ter para a comunidade cristã o fato de alguém ser solteiro, tá? Em si, nenhuma vantagem. Não edifica o corpo de Cristo se o meu irmão não casa. Se ele casa ou se ele não casa, não afeta a nossa vida, não afeta a comunidade cristã. Nem positivamente, nem negativamente. É claro que ao ver um amigo realizando o sonho de casar, por exemplo, nós vamos nos alegrar. Mas eu digo, em termos de edificação, não altera em nada, tá? Então, não é considerado um dom espiritual como todos os outros dons de Romanos 12, 1 Coríntios 12 e por aí vai, tá? Então, essa ideia de que o celibato é um dom não é bem assim. Mas Paulo estava solteiro enquanto exerceu seu ministério enquanto exerceu seu ministério apostólico, melhor dizendo, tá? Bem, então, outra seção interessante, que começa com carta-resposta também, é o capítulo 8. E dessa vez vai até o capítulo 10. Ele diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, ou à comida sacrificada a ídolos, tá? A carne sacrificada a ídolos, ou seja, é uma resposta sobre as perguntas dos irmãos sobre o que deveria ser feito. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, Paulo faz um convite para o amor. Então, ao longo dessa sessão, capítulo 8, 9 e 10, ele trata dessas questões éticas que envolvem carne, dinheiro e o culto, de certo modo, tá? Aí ele conclui essa sessão chamando a atenção que todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus. No final do capítulo 10, essa é a conclusão de Paulo. Capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus.
Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a Deus, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejamos salvos. Então, Paulo conclui essa sessão de questões éticas, mais uma questão de perguntas e respostas, alertando para essa realidade, de que os irmãos podem comer carne, não tem problema nenhum comer carne, mesmo que tenha sido consagrada aos ídolos nos açougues de Corinto. Porque o ídolo não é nada, essa é a conclusão dele, tá? Agora, ele abre as exceções, por isso ele chama atenção para o amor logo no começo, porque são exceções amorosas. Deixar de comer algo que se gosta para que a fé do outro não seja atrapalhada é um ato de amor. Ele diz: se eu tivesse que fazer isso, eu faria, não tem problema, eu deixaria de comer por causa do meu irmão. Agora, a comida em si não prejudica em nada a fé cristã. É lamentável ver, como nós temos visto nessa época, algumas pessoas de determinadas igrejas que se dizem cristãs ainda, né? Como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem uma dieta rigorosíssima e pesa muito isso, tá? No capítulo 11, nós temos basicamente uma questão do culto e sobre a questão da administração da ceia do Senhor, que, aliás, não é chamada na Bíblia inteira, não aparece a expressão Santa Ceia. Então, a ceia é santa? Claro que é santa. Agora, a expressão Santa Ceia não aparece na Bíblia, tá? Então, as expressões bíblicas são comunhão, mesa da comunhão, mesa do Senhor e algo é isso, né? Comunhão, que às vezes pode ser traduzido também como Eucaristia, mas aí é mais uma questão católica ou anglicana, né? Os anglicanos gostam desse termo, mas pode ser traduzido assim. Agora, a expressão Santa Ceia não aparece. Vale salientar que, ao contrário do que muitos pensam hoje na nossa época, o que santifica o culto não é a ceia. O que santifica o culto é a presença de Deus, é a presença do Senhor Jesus. Então, o culto de ceia, não que geralmente acontece uma vez por mês, na quase todas as igrejas, algumas igrejas fazem uma vez ao ano, como a Congregação Cristã no Brasil, e outras igrejas fazem todos os domingos, como algumas igrejas reformadas, tá? Fazem todas as semanas, todos os domingos. Então, ao contrário do que se pensa, não é o culto mais importante. Não existe culto mais importante. Todo culto é importante. O que santifica o culto não é a ceia, mas é a presença de Deus, tá bom? Então, nós temos hoje muitas exceções em relação à ceia do Senhor. Muitas exceções. Primeiro, a ceia na Bíblia era celebrada semanalmente. A maioria das igrejas hoje celebra mensalmente. A primeira exceção. A segunda, a ceia era um jantar. Ceia é isso, é jantar. Quase nenhuma igreja celebra mais um jantar. É só um copinho de suco de uva, alguns até usam vinho, né? E um pedacinho de pão pequenininho, um pedacinho de nada. Segunda exceção. Terceira exceção. Algumas igrejas celebram a ceia do Senhor, ceia, que seria um jantar, pela manhã. Tudo bem, vai ter mais gente pela manhã, pela situação da igreja, pela localização da igreja em relação à cidade. É uma cidade que dorme muito cedo, é tarde, é muito frio fazer o culto à noite, ou é perigoso. Enfim, o pastor só pode ministrar a ceia naquela congregação pela manhã. Enfim, não tem problema, na minha opinião. Agora, eu quero acho que é importante saber que é uma exceção. Ceia era à noite, é jantar, tá? Não é café da manhã. Então, terceira exceção. Então, assim, nós temos várias exceções em relação à ceia do Senhor e a gente não acha que perdeu a essência. Então, eu lembro de uma vez que eu estava falando sobre isso numa determinada igreja e falando da importância de que seria interessante que a ceia fosse um jantar. E aí o pastor da igreja disse, mas aí perderia a essência da ceia, porque para ele a essência da ceia é aquele momento em que todo mundo termina de comer e beber e começa a dar glória a Deus nas orações. E não necessariamente, tá? Então isso é bom, é importante, orar é uma maravilha, mas a essência da ceia nem é isso. Aí é a comunhão, tal como houve aquela comunhão entre Cristo e os apóstolos. Então haveria até mais comunhão. Então nós estamos tão distantes dessa questão, porque abrimos tantas exceções, que alguns pastores acham até que se nós voltássemos a fazer um jantar, perderia a essência. Isso é um equívoco muito grande, tá? Então,
Nos capítulos 12 a 14, é uma nova seção, Paulo também está instruindo sobre uma nova recomendação, um novo assunto. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, ele começa mais uma sessão que vai capítulos 12, 13 a 14. E vários dons espirituais são mencionados aqui. Mas o principal deles é o dom, é o dom de profetizar. Então, o dom de profetizar é o mais importante, que Paulo mesmo diz isso aqui. 1 Coríntios 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, todos os cristãos deveriam pedir esse dom a Deus, todos eles, tá? Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Então, a ideia das línguas é uma língua que só Deus entende. Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Há um debate sobre isso, sobre o que seria a profecia na nova aliança. Alguns acham que é a pregação, mas eu acho que não. Eu acho que não é a pregação, porque Paulo fala que a profecia é revelação. Então ele diz aqui, no mesmo capítulo 14, versículo 23: Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos, ou seja, pessoas que não entendem, ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então ele está falando de alguém que não entende o falar em línguas, como um dom espiritual. Mas aí ele ressalta a questão da profecia. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Então, a pregação não diz. O cara que ouve uma pregação não diz necessariamente isso. Tornaram-se-lhes manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus. Não, mas uma profecia como uma revelação, sim. E ele diz mais ainda: no caso, aqui, versículo 29, tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação, tá? Não é instrução, é revelação. A outro que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então, a ideia é que a profecia é uma revelação. Ninguém planeja a profecia. A profecia é uma atividade exclusiva de Deus. E o que é profetizar? Profetizar é entregar uma mensagem divina, tá? Então, só Deus pode fazer isso, pode fazer alguém profetizar. Bem, há muitos outros dons, mas nosso tempo não permite. Então, 1 Coríntios 15 é um tratado sobre a ressurreição, é o maior de todos. E no capítulo 16, as típicas saudações do apóstolo Paulo às suas igrejas, tá? As igrejas a quem ele escreveu. Então, ele escreve as suas saudações, fala sobre a coleta, as instruções finais, de maneira geral, como ele costumava fazer. Temos aqui, então, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios.